E você, aqui é o Mestre Froco trazendo aí mais uma live de lore e dessa vez falando sobre os High Elves, né? Depois de muito tempo, tamo novamente trazendo aquele material bacana, aquela pesquisa de dias, de quests que eu fiz aqui no ESO, de livros que eu li. Cara, eu trouxe uma relação enorme de livros aí, muita coisa, muita informação pra vocês, beleza? Vou falar aí sobre a história, né? O surgimento, a origem ali, sobre as religiões, sobre a ideia do preconceito dos High Elves, quem são os Talmors, né? O que é o Aldmeri, o que é a herança velada, a persecução divina. Vou falar lá sobre a Court of Badoran, vou falar sobre tudo que engloba aí os High Elves, né, durante a saga aí do The Elder Scrolls, beleza? Inclusive sobre eventos não só que se passam no ESO, no passado, na Segunda Era, mas como eventos também na Terceira e Quarta Era. Beleza? Vou falar no final sobre missões que acontecem no jogo para ilustrar tudo que eu falo. Vou falar sobre os protocolos dos elfos para comer, para dormir, para duelar. É muito legal que eles têm todo um protocolo, sabe? Tem protocolo para tudo, sabe? Se você não obedecer os protocolos dos elfos, você pode ser punido pela lei, né? Pela espécie lá, pelos Divine Prosecution, né? Uma espécie de dread. Vou falar logo mais, beleza? Bom, meus caros, vamos naquela introdução, né? Os Alto-Elfos aí, ou Altmer, né? High Elves, né? Também intitulados aí, povo culto, assim como eles se chamam, auto-intitulados, né? São uma raça aí de elfos altos com pele amarela, vindos ali das ilhas de Somerset, beleza? O termo alto do inglês high muitas vezes é confundido aí em alguns momentos como snob, orgulhoso, já que esses elfos aí eles carregam essas características, né? Se achando sempre superiores a outras raças. Vou explicar algo mais por que eles têm esse pensamento. Os High Elves são os mais dotados aí nas artes arcanas, né? Mais do que qualquer outra raça dessas raças humanoides, né? Acho que acima deles tem aí os Slowdes, é claro. Porém eles são assim também muito vulneráveis aos elementos, né? O raio, o fogo, o gelo. Então assim, o que torna aquilo que eles são mais fortes é a maior fraqueza deles também, sabe? Eles vivem mais do que a maioria das raças de Tamriel, né? Dito aí que eles vivem até mais ou menos uns 300 anos. É claro que não é uma regra, alguns passam disso, né? Aos 100 anos eles chegam aí na sua idade, vamos dizer assim, adulta, sua idade fértil, sabe? Então eles só conseguem se reproduzir depois de 100 anos, sabe? É dito que aos 200 eles já são considerados velhos e aos 300 muito velhos, né? Seria tipo uma pessoa de 90 anos, né? Vivendo aí 3 vezes mais do que a maioria das raças de Tamriel, do que as raças dos humanos, né, no caso. E por levar tanto tempo aí para eles conseguirem se reproduzir, né, para chegar na idade ali, fértil deles, é sabido que a sociedade dos elfos aí, ela cresce num ritmo muito mais lento que a dos humanos, né? E em guerras e disputas suas vidas contam muito por conta disso, né? Não é como os humanos que sai fazendo filha doidado e o elfo não consegue. Então se eles morrerem em guerra, a sociedade deles diminui muito, sabe? Por isso eles apelam aí para poderes, estratégias, tentando evitar aí o máximo o combate direto, beleza? Bom, na história ali do surgimento, né, dos elfos, eles são descendentes aí inalterados dos Aldmers originais, né? Dos Aldmeres originais, né? Ou os antigos Elnofeis, né? Vindos aí dos continentes de Aldmeres. Continente de Aldmeres, para quem não sabe, ele fica aqui, ele fica mais nessa região pra cá, né? Enquanto o Yokuda tá pra cá, fica a oeste, o continente de Aldmeres fica meio que a sudoeste pra cá, né? Então eles chegaram bem na região, na costa sudoeste aqui de Tamriel, beleza? Lá que habitavam, né, os elfos ali originais, chamados de Aldmeres. Desembarcaram primeiro em Somerset, que é exatamente esse lugar que eu tô aqui, essa ilha, né, de Somerset. Desembarcaram aqui primeiro. E nessa jornada eles aí lutaram com a raça contra a raça dos Slowdes, né, que são criaturas marítimas aí enormes, né, que têm poderes psíquicos, têm poderes de necromancia, são exímios magos e considerados aí a raça mais poderosa em questão de magia mesmo, de toda Tamriel, né? E aí eles lutaram contra os Slowdes de Thras, né? Thras era ali o líder dos Slowdes nessa época, né? Pelo controle de Somerset. Nessa jornada eles extinguiram algumas raças, né? Como os Geatos, que eram grupos de homens formados ali da própria terra. Os Wiwa, né? Que apesar deles falaram que foi extinto, a gente encontra alguns deles aqui no ESO, beleza? Em Somerset, em áreas bem remotas. Extinguiram aí também
os Liad, né? Os Liad seriam gigantes maiores que árvores, sabe? E com olhos aí que cobrem suas cabeças, né? Não fala ao certo se é um olho gigante como um ciclope ou se são vários olhos, sabe? Tipo uma aranha, entendeu? Não fica muito claro. Com o tempo eles também batalharam com os Maomber, né? Conhecidos aí elfos do mar, e por isso eles desenvolveram aí uma marinha de combate muito forte e sólida que perdura até os dias atuais, beleza? Seu mais famoso monumento é a Torre de Cristal, né? Que foi construída aí pelos primeiros Aldmers, lá no passado, né? Essa Torre de Cristal ela guarda uma relíquia muito poderosa chamada aí de Crystal Like Law, né? Ou a Lei Transparente, né? O cristal da Lei Transparente. O que seria isso, né? Essa relíquia, esse monumento é considerado muito sagrado e de grande poder aí para os Aldmers, né? Ali essa torre foi o auge do aprendizado mágico em toda Tamriel por muito tempo, sabe? Foi substituído logo aí pela Universidade Arcana, né? A Universidade Arcana, para quem faz muito Battleground no The Elder Scrolls Online, vai muito desse mapa aí, né? Arcane University é um lugar lá de Imperial City, né? Que tá dominado lá pelos Daedras e tal. É bacana. Bom, o seu topo lá da torre foi utilizado aí por muito tempo para sepultar os mortos, entre outras coisas também que a torre possuía, né? Como currais de animais de todas as espécies, que eles faziam estudos sobre tudo, né? E até uma biblioteca muito antiga, né? Talvez uma das mais antigas de Tamriel. A torre é uma das torres místicas conhecida por estabilizar o Mundus, né? O Mundus é a nossa realidade, sabe? É tipo... a nossa realidade, o nosso planeta, com tudo está contido nele, né? Ela estabiliza esse Mundus. O que quer dizer isso? Quer dizer que se todas as torres que estabilizam elas forem derrubadas, a existência acaba, ela deixa de existir, sabe? Isso é uma questão de metalore bastante profunda. E essa torre de cristal, ela faz esse papel aí de ser um dos pilares do Mundus, né? E o interessante é que ele está presente em todas as dimensões de Aurbis, né? Aurbis já seria o universo. O que acontece? Se você... simultaneamente, né? No caso, se a torre ela é destruída numa dimensão, ela é destruída em todas as outras. Tudo que acontece com a torre em uma dimensão acontece em todas as outras, né? Ela é uma porta de entrada para todas as realidades, todos os multiversos, né? É dito que o controle aí dessa relíquia, né, da Lei Transparente, né, desse cristal, quem possuir essa relíquia pode se tornar ali ter poderes, né, de onipresença, pode estar em todos os multiversos ao mesmo tempo, né? Tá em todas as realidades, podendo reescrever o próprio multiverso, sabe? É muito doido. E devido ao seu perigo, os Sapiartes eles criaram uma forma de defesa para poder entrar nessa torre, sabe? Criaram um escudo ali, uma barreira mágica e tudo mais. Na história do Ezio é interessante que eles tentam aí... Não vou entrar muito em detalhes nessa história aqui, né? Vou deixar aí para uma outra lore. Eles tentam roubar o poder, essa relíquia na história do The Elder Scrolls Online. De tamanho o poder dela, inclusive um complô de Daedras tenta roubar, sabe? Muito bacana. Alguns grupos radicais com o tempo tentaram aí se livrar dos costumes antigos, sabe? Tentaram derrubar a torre, né? Chegaram elfos com o tempo aí que eles se uniram e falaram: não, a gente tem que deixar tudo que é velho para trás, que isso aí não traz um pensamento bacana e tal, a gente não gosta de seguir isso aí, vamos criar uma nova ideologia e tal. E os elfos eles são muito arraigados, os elfos são muito arraigados com o seu passado e com a sua origem, sabe? Tudo deles tem que ter esse vínculo com o passado, sabe? Eles cultuam muito o seu passado. E eles tentaram um atentado contra a torre, tentaram derrubar ela, mas não conseguiram, né? A Torre de Cristal ela só foi cair na crise de Oblivion, né? Onde a população, isso Oblivion se passa lá no quarto jogo da série, essa crise, né? Quem jogou, a população ela se refugia, a população da ilha de Somerset se refugia dentro dessa torre, acreditando ali que as defesas mágicas dos Sapiartes os protegeriam ali das hordas de Meron e Dagon, né? Das hordas de criaturas Daedras, de monstros de Meron e Dagon. Mas foi em vão, né? Os tremores aí causados pelas hordas dos Daedras aí trouxeram a torre abaixo, né? Conseguiram derrubar um dos pilares do mundo, sabe? Muito bacana. Bom, falei dos Sapiartes, criaram uma barreira mágica e tal, mas quem são os Sapiartes, sabe? Para falar dos Sapiartes, eu vou ter que falar aí um pouco do colégio dos Sapiartes, que é uma coisa meio Hogwarts, sabe? Uma coisa meio escola de magia e tal, e talvez seja até mais interessante do que o Winterhold, que é muito conhecido pela galera. Bom, o colégio dos Sapiartes
né, fica ali a oeste de Lilandrio, né? Uma pequena ilha que eu vou até mostrar no mapa para vocês. Lilandrio fica aqui, tá vendo? O colégio fica aqui nessa pequena ilha, beleza? Inclusive, para você acessar o colégio é só através de um portal mágico, né? Que fica aí nessa região, beleza? Lilandrio, né, é a cidade que tem de frente ali pro colégio, né? Isso pode ser acessado por quem tem permissão, né? Simplesmente você chegar e atravessar o portal. Você tem que ter uma permissão para poder fazer isso. Eles são extremamente reclusos, né? Lá nesse colégio, por motivos óbvios aí, deles se isolarem da sociedade para poder estudar, se concentrar nos seus estudos e não ter que lidar ali com alguns dos assuntos externos, sabe? Existem no total 223 sapiarcas, né? 223, e cada um deles é dedicado a um campo de estudo específico. Por exemplo, ali, o atual líder deles, né, conhecido aí como Lamatli de Lilandrio, né, ele é responsável aí pela arcanologia, sabe? Cada um deles é um professor mesmo, ele é um mestre que ensina sobre esses diversos campos aí, da magia, estudos e etc e tal. E cada mestre ele possui os seus acólitos, né, seriam os seus aprendizes, né, que esperam em um dia herdar o legado de seus mestres. E ganhar uma vaga no colégio, né? Claro, né? Se tornando ali professores e tal. Qualquer High Elf que se destaque na sociedade, né? Ele pode ser convocado a qualquer momento para ingressar ali na faculdade dos Sapiarts, sabe? No colégio deles ali e tal. Então, você entrar no colégio, isso é feito não por prova, mas por convite, sabe? Você se destaca e eles te chamam, entendeu? É claro que a função do colégio, além de produzir material intelectual, é conduzir pesquisas, né, e treinar e aconselhar atuais e futuros governantes de Somerset, né? Então eles treinam os príncipes, os reis, servem como conselheiros também, beleza? Dizem que os labirintos, né, que existem ali abaixo do colégio, eles possuem uma conexão com a Torre de Cristal, né? E a todo novo herdeiro do trono, ele é levado a este lugar, esse labirinto, para poder treinar artes cerimoniais que eles chamam por 3.555 dias, né, antes ali deles serem coroados. É conhecido aí na história da rainha Irene aqui do The Elder Scrolls Online, que ela fez esse treinamento e logo que ela ia concluir esse treinamento, que eles iam coroar ela desapareceu, sabe? Eu vou contar mais ao final da live aí a história dela, beleza? E aí rola toda uma trama por trás disso aí. Bom, outras figuras de autoridade bacana que a gente tem também são aí a figura dos Welknars, né? Vocês devem ter ouvido falar em algum momento, também chamados ali dos guerreiros grifos de Welknar, né? São ali uma prestigiosa ordem de cavaleiros de elite Altmer, que dedicaram suas vidas aí a proteger as ilhas de Somerset, beleza? Eles ficam na cidade ali de Cloudrest, no topo de Etonir, né? Aonde que é isso aí? Exatamente no meio da ilha, a gente tem aqui uma montanha enorme, né? Uma montanha chamada de Etonir. Em cima dela tem a cidade de Cloudrest, beleza? É lá que eles ficam. E por que eles ficam no alto da montanha? Porque eles ficam lá todo o tempo como vigilantes, né? Patrulhando a ilha de Somerset, esperando qualquer pedido de ajuda, né? E como eles precisam eles têm uma necessidade de mobilidade rápida para poder ajudar as pessoas e tal que necessitam deles, isso levou eles com o tempo a domarem grifos, né, grifos nativos da ilha de Somerset. E apesar ali deles prestarem ajuda rápida em todo o reino, eles podem ou não aceitar petições de militares ou do próprio governo, sabe, de ajudar em batalha. Fica a critério da ordem, sabe. Então eles não são bem uma ordem militar, sabe. Eles são meio que uma ordem própria, sabe, que faz meio que caridade, salva a galera, como se fossem verdadeiros super-heróis, sabe. E é legal que ela apenas possui 4 membros, sendo um membro para cada direção cardeal, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Cada um patrulha uma região em cima do seu grifo, né? Bom, a cada membro é dado ali um aprendiz, né? E esse aprendiz, ele, ou iniciado, como eles chamam, né? Ele substitui o seu mestre quando ele é morto em batalha, ou morre por algum outro motivo. O aprendiz vai e toma o lugar dele, né? A gente sabe que na história deles aí, cada iniciado deve conseguir um ovo de grifo, né? E criar ele desde o nascimento até que ele cresça, sabe? Então ele acompanha toda a jornada da vida ali do seu grifo, sabe? E nesse tempo, rituais mágicos aí, eles são realizados para criar um vínculo entre o grifo
e o seu dono, né? Ambos sendo treinados aí juntos por toda essa jornada. E é dito que eles compartilham através aí desse vínculo, né, desses rituais, eles acabam criando um vínculo tão forte que eles compartilham pensamentos, sentimentos e até as necessidades uns dos outros, né? Deve ser engraçado, deve ser tipo aquela coração de dragão, né? Quando um sente fome, o outro sente também. Um tem um desejo, o outro tem também. Deve ser bacana. Essa aí é a ordem dos Welknar, quem já fez lá a trial de Cloud Rest. Enfrenta esses Welknar, enfrenta porque a mente dele está corrompida pelo Slode, conhecido aí como Zimaja, né? Mas essa história aí vai ficar para uma outra live, beleza? Vou falar também de uma outra ordem de autoridade, a Divine Prosecution, né? Você deve ter ouvido falar dela em algum momento. Existe até um set, né, da edição de colecionador de Somerset que tem esse nome, né? Quem que é a Divine Prosecution, né? Seria meio que a tradução para execução divina, né? É uma facção que aparece no Exo Somerset, né? Sendo aí os judiciários da ilha, né? Perdendo em autoridade somente para o tribunal da própria rainha. É dito que eles fazem cumprir os aspectos seculares, religiosos e culturais da lei, sabe? Eles podem julgar infratores de seus crimes. É engraçado, né? Que eles fazem o papel de polícia, advogado, juiz e carrasco, né? Eles podem fazer todos os papéis, o estilo Dredd, né? Pra quem conhece os quadrinhos aí do Dredd. E eles podem investigar até os King Lords e King Ladies, né? Que seriam tipo os prefeitos das cidades aqui, as autoridades nobres, sabe? Eles podem investigar todo mundo, se assim for do desejo deles, sabe? Eles meio que são a lei, entendeu? E eles já investigaram casos famosos, sabe? Tem um livro que fala sobre esses casos. E tem um livro que conta a história do nobre Canon Reeve, né? O nobre Canon Reeve, o que ele fazia? Ele desviava antiguidades de um projeto de pesquisa históricas lá na montanha de Etonir, né? A mesma montanha lá que tem a cidade de Cloud Rest. E é dito aí que ele alterou os documentos lá dessa pesquisa e ele vendia as antiguidades, sabe? Mas nem mesmo os nobres estão acima da lei, né? E aí eles foram impedidos aí pela prossecução divina e os seus judiciários, né? Tem uma outra história também que fala ali de um artesão de joias, na verdade, que ele foi acusado de não fazer joias perfeitas, né? Elas estavam contendo assim, falhas perceptíveis em suas construções. E Rael ficaria muito chiliquento, eles têm uma busca muito constante pela perfeição. Quando eu for falar da sociedade, eu vou entrar mais em detalhes disso aí. E aí o justiciário, né, justiça, né, em inglês, ele averigou e executou a punição ali, fazendo o artesão quebrar sua esfera de Alaxo, que é aí meio que uma relíquia que dá a ele o direito de ser um artesão, sabe? Fez ele quebrar ali a sua esfera e disse que ele só ganharia de novo esse direito e uma nova esfera, né, direito de fazer joias, ganharia uma nova esfera, quando ele voltasse a construir joias em seu estado de perfeição, sabe? Tamanho é a busca pela perfeição deles aí, isso é um crime na sociedade dos elfos, você não fazer alguma coisa com perfeição. O idioma dos elfos aí é o idioma Altmer, né? High Elven, ou também chamado de Elvish, né? Que seria élfico, tradução. É o idioma usado aí, no geral, nas ilhas de Somerset, né? Em Auridon também, né? É um idioma descendente aí do élfico antigo e, como tal, possui semelhança aí, com seus parentes Ailidon, né, que é o idioma lá de trás, o Aldkaimer, que é o idioma dos Dark Elves, e até a língua Falmer, né, que seria aí dos Elfos da Neve, né, dos Snow Elves. Por muito tempo aí, o Alto Élfico, né, a língua deles aí, foi a língua comum usada em toda a documentação legal deles. Até que mais tarde ele foi substituído pelo Tamriélico, né, pela língua cirodílica que eles falam, né, que é a língua que os imperiais colocaram aí que se difundiu em toda a Tundra, beleza? Isso já aconteceu logo no finalzinho da Primeira Era. O idioma Altmer, já falei, vou falar da arte e arquitetura, né, meus queridos? Isso aí é uma coisa muito interessante, porque eles possuem aí uma diferença das outras raças, né? Que o estilo arquitetônico que da ilha de Somerset, né, que vocês podem ver, é uma coisa de louco, né? Tipo assim, é muito diferente, vamos supor, de Auridon, que também é uma das ilhas dos elfos, né, que fica aqui do lado. E a gente tem aqui Auridon, que faz parte das ilhas de Somerset, mas a gente tem a própria ilha chamada Somerset, né? A arquitetura que a gente tem na ilha aqui é diferente da ilha de Auridon. Por quê?
porque eles consideram Auridon um pouco como uma região rural, sabe? Então aqui acontece, assim, vamos dizer, né, a região mais evoluída deles, né, vamos dizer. E suas construções são de mármore branco, né, vidro ornamentado e metal, né. As suas torres enormes são uma marca registrada aí dos primeiros elfos, né. É torre para todo lado aqui, né, sempre torres enormes, né. É dito aí que os Altmans acreditam que já foram deuses um dia, sabe? Eu vou falar logo mais isso aí. Com isso, eles construíram altas torres, almejando ali chegar o mais próximo possível dos céus, mais uma vez, né? É uma coisa cultural deles mesmo. Sua arquitetura segue o caminho para Laxon, que eu havia falado, que é uma busca constante pela perfeição, né? Eles se inspiram nas ruínas antigas e buscam refinar e melhorar ainda mais, né? Sempre buscando ali a perfeição em suas construções, beleza? Existe até uma conquista no ESO, que consiste em completar uma trial, né, de Cloud Rush, na dificuldade mais difícil lá, veterano, mais 3, em 15 minutos, né, sem sofrer mortes no time, e aí você ganha uma conquista chamada The Path to Alaxon, né, o caminho para Alaxon. Seria meio que completar a trial da forma perfeita, né, muito rápido, no modo mais difícil, sem ninguém morrer. Bacana, né? O nome da conquista já faz essa associação total. Bom, falando aí sobre a religião dos nossos queridos elfos, nós temos aí o Panteão Altmer, né, que é um conjunto ali de deuses adorado pelos Altmer, que se assemelha muito ao panteão geral aí, mas tem as suas divergências, porque os elfos eles cultuam mais aqueles deuses que eles acreditam que eles são descendentes diretos, sabe? Por isso eles têm um grupo meio seleto. Por exemplo, Auriel, né? Auriel é dito que ele é a alma de Anuiel, né? Que por sua vez é a alma de Anu. Para quem conhece da história, Anu e Padomai tem a lore aí do surgimento, né? Um era a luz, o outro era as trevas, sabe? Aquela coisa. Que a hora a gente entra em mais detalhes disso aí. É dito que ele é o chefe aí do panteão de Meri, né? E ele é frequentemente associado a Katoshi. Ele é a meio que a figura de Akatoshi para os Alto-Elfos, beleza? E ele é a figura principal tanto aqui para os Altmer quanto para os Bosmer, apesar dos Bosmer cultuarem muito Ifri, né? É dito que ele concordou aí com o plano de Lockham para a criação do Plano Mortal, e logo mais ele liderou os Aldmer contra os exércitos de Lockham em tempos míticos, né? Lá na primeira era, lá, sabe? Antes, na verdade, né? Na era merética, né? Na era da criação, derrotando aí o exército de Lockham, estabelecendo os primeiros reinos aí dos Altmers, né? A Timora e até a antiga Elnofei, né? Antes dele voltar e subir para o Aetherius, né? Pro universo e tal. Um outro deus muito cultuado é Trinimac, né, usado até como exemplo, né, que é o deus guerreiro considerado por alguns ali como o mais forte dos Hydra. Trinimac é conhecido realmente que ele andou, caminhou sobre os homens, sabe? E ele liderou exércitos contra as forças de Lockham durante as guerras Elnofei. De acordo com algumas histórias, Trinimac ele foi quem derrotou Lockham e rasgou seu coração. Coração de Lockham, lore dos Dark Elves, qualquer dia eu vou trazer isso aí pra vocês, beleza? De acordo ali com o que é conhecido durante a Era Berética, por algumas das lendas, né, Trinimac tentou impedir a marcha dos Kaimers. Kaimers foram aqueles que deram origem também aos Dark Elves, né? Tentaram impedir essa marcha deles deixarem as ilhas de Somerset, né, o que diminuiria muito e enfraqueceria a sua população em tempos de guerra. E é conhecido aí que Trinimac foi comido por Boetia, se tornando o deus da Édrico Malakate, né, o príncipe da Édrico Malakate. Isso é usado até como uma advertência, sabe? Eles usam esse conto como uma advertência para os Altmers, para que eles não lidem com os Daedras, sabe? Não lide com os Daedras, não vai acontecer igual aconteceu com o Trinimac, que foi corrompido e etc e tal, sabe? Bacana. E a lore dos Orcs, né? Para quem quer mais detalhes, aí tem a lore dos Orcs lá no YouTube, vocês podem dar uma olhadinha que essa história aí tá completinha lá, beleza? Tem também Magnus, né? Magnus é a divindade patrona aí da feitiçaria. É dito que Magnus aí se retirou da criação do mundo aí do último segundo, e o seu portal, na hora que ele se retirou, né, para ele não ser consumido, ele vazou. Não sei se vocês sabem, mas a essência dos deuses ela foi utilizada e os deuses perderam muito do seu poder e se tornaram essas figuras como Trinimac, que caminhou entre os homens, né, os antigos aí, Elnofeis,
que acontece? Magnus vazou, no que ele vazou, ele deixou um portal aberto, um buraco para Etéreos. No que criou esse buraco é conhecido aí como Sol, né? Que aí permite que a mágica flua para o nosso mundo. Né? E é por isso que existe mágica no nosso mundo, né? Pelo que eles acreditam nas histórias. Algumas histórias eles também acreditam que ele tenha sido o verdadeiro aí arquiteto de mundos, né? O Lockhart teve o plano, mas ele foi o arquiteto, beleza? Sirabane também, muito cultuada por eles, é a deusa ali ancestral da magia, né? Também conhecida aí como a deusa ali dos aprendizes. Né? Sirabane ajudou na queda dos Sloods, lá atrás, nas guerras que eles lutaram para conquistar Somerset, né? E através do uso do Anel Mágico, né? Existe uma relíquia chamada Anel Mágico de Sirabane. Ela salvou muitos aí do flagelo da peste de Sarraceno, né? Foi uma das pestes aí que dizimou grande parte da população, inclusive da ilha aqui de Somerset, dos High Elves, população no geral. Foi uma das pestes aí lançada pelos Sloods e Tamriel em tempos antigos, né? Ifrit também está no panteão deles. Eles não dão muita bola para Ifrit, não é dito muito o seu papel para os High Elves, mas ele é muito cultuado pelos Bosmer. Tudo que os Bosmer têm, né? A sua própria mutação como elfo, os seus poderes e tal, é tudo dado ali por Ifrit, né? Isso está na lore dos Wood Elves também, tá lá no YouTube também, se quiserem dar uma olhada, tá em detalhes, beleza? Mara, como nas outras culturas, também é conhecida aí como a deusa da fertilidade e do amor. A gente tem também Xarxes, né? Escreve Xarxes, mas em inglês fala Xarxes, né? Xarxes, ele é muito citado aí principalmente pela rainha Irene, né? A gente vê ele sendo muito citado pelos High Elves em muitos momentos, né? É conhecido que ele começou sendo um escriba de Auriel, né? E manteve ali o controle de todas as realizações Aldmer desde o início dos tempos, né? Outros falam que ele era um sacerdote Aldmer que ascendeu à divindade. É uma outra história dele também, né? Também é conhecido como aquele que vigia, né? O guardião das genealogias dos elfos. Como tal, né? Ele é o guardião de status e estabilidade social para os elfos. É dito que ele criou sua esposa Ogma, né? De seus momentos favoritos da história. Embora ela seja sua criação, alguns contos indicam que ele deu a ela um certo grau de livre-arbítrio, sabe? Hermos Moura afirma ter dado a Xarxes um conhecimento particular que está escrito no Ogma Infinium, que é um dos livros lá de Hermos Moura, que é um dos Daedras aí do conhecimento. Esse livro dele é dito que tem um conhecimento infinito, uma loucura. E isso aí mostra um certo grau de comunhão entre essas duas divindades, né? A esposa dele chama Ogma, o livro chama Ogma Infinium, deve ter alguma relação aí, achei muito legal. Então Xarxes, que era escriba de Auriel, etc., ele é muito citado aí quando você quer trazer essa ideia de ordem na sociedade, de pureza da raça élfica, quando eles falam sobre o preconceito, sobre não aceitar estrangeiros na ilha de Somerset, em vários momentos ele é muito citado pela rainha, beleza? Agora eu vou falar sobre uma parte muito interessante, que é a sociedade aí dos High Elves, né? Cara, a sociedade traz aí toda essa ideia do preconceito. Vou falar tudo isso aí agora, vamos lá. Bom, à medida que a sociedade dos elfos ela foi crescendo, né, a estratificação ela foi aumentando. O que seria isso, né? Foi acontecendo, criando ali formações de hierarquias de classe, né, na sociedade, né? Onde no topo ali estão os sábios, professores e sacerdotes. Abaixo dos sábios, professores e sacerdotes, a gente tem os artistas. Abaixo dos artistas, a gente tem os príncipes. Caramba, Mestre Frodo, mas os príncipes abaixo a realeza, com exceção do rei, eles ficam abaixo dos sábios, professores, sacerdotes e dos artistas, né? Tamanha valorização que eles dão aí pra essa galera culta da sociedade, né? Seguido ali pelos guerreiros, depois dos guerreiros, os donos de terras, né? Seguido pelos mercadores e depois os trabalhadores, né? Abaixo dos trabalhadores estão aí as bestas, né? Assim como eles chamam, né? Como os goblins escravizados, né? Que aí os Aldmers eles usam para usar ali para realizar trabalhos que estão bem abaixo do que eles consideram ser digno para eles, sabe? Então, para não ferir a sua dignidade, o Aldmer foi lá e escravizou o Goblin, por exemplo, botou o Goblin para fazer o serviço que ele não faria, entendeu? É certo que a escravidão não é uma coisa exclusiva dessa raça de Tamriel.
Isso acontece também em outras raças. A sociedade possui aí protocolos e normas para tudo. Cara, é uma chatice, mas a Elf tem norma e protocolo para tudo, entendeu? Isso aí é uma das coisas que mais gera preconceito nessa sociedade. Porque muitas vezes não é nenhuma demonstração de preconceito, de racismo, de xenofobia. Às vezes simplesmente eles se revoltam porque o estrangeiro não conhece os protocolos e quebra os seus protocolos, entendeu? Então vamos lá, eles têm protocolos para mesa de jantar, eles têm protocolo para dormir, tem protocolo para duelar, deve ter protocolo para cagar também, tem protocolo para tudo, entendeu? É claro que um convidado ele não é obrigado a memorizar todos os detalhes do comportamento ali dos elfos, né? E pequenos mal-entendidos muitas vezes não serão julgados com muita severidade. Mas quanto mais o convidado souber, né, melhor vai ser a impressão que ele vai causar nos alto-elfos. E isso é muito importante, se você quiser viver na sociedade deles, beleza? Por exemplo, né, numa mesa de jantar, você deve sempre encher o copo da sua esquerda, beleza? Do convidado da sua esquerda, quando este estiver meio vazio, né? E você nunca pode encher o seu próprio copo, beleza? Você nunca pode colocar qualquer utensílio nas bordas de qualquer recipiente. Isso vale para tudo, beleza? Nunca coma mais do que o participante de maior prestígio em qualquer evento. Chegou lá, a rainha Irene tá ali, você não pode comer mais do que ela. Se ela não comer nada, você passa fome, mas você não pode comer também, beleza? Se você comer, você vai escandalizar todo mundo. É um absurdo. Você pode até ser julgado pela Divine Persecution. Você pode ser preso. Entendeu? É pesado. O chefe da mesa sempre deve conduzir a discussão. Qualquer discussão que acontecer. Nunca preste atenção na mastigação dos outros. Né? Você pode ficar olhando o outro mastigando. Isso é importante. Beleza? Usar utensílios errados é considerado bárbaro, sabe? Se você não sabe qual usar, observe os outros convidados. Isso aí é uma das normas. Isso aí eu te retirei de um dos livros que fala aí sobre essas normas dos elfos, né? Uma coisa interessante também sobre a sociedade High Elf é que eles não são patriarcais, né? Não há essa distinção de homens são mais do que as mulheres, sabe? Não tem essa coisa, sabe? O que acontece? A sociedade deles é de igual para igual, sabe? Por exemplo, a rainha Irene, por que ela foi a rainha e não o irmão dela, o príncipe Naimon? Não foi rei, se ele era irmão, porque ele é mais novo do que ela. Então eles consideram a idade como sabedoria, né? Então, se ela nasceu primeiro, ela é herdeira, ok? E a gente vê isso aí muito na sociedade. A gente tem King Ladies e King Lords, né? As King Ladies são ali governantas ali de algumas cidades, como Chimerene e outras cidades aí, a Skywatch, tem ali as suas King Ladies, e aqui no ESO é bem evidente que a maioria das cidades tem governantas mulheres, sabe? Então não existe essa distinção patriarcal na sociedade dos High Elves, beleza? Até na Ordem Psíquica também, né? Bacana que as mulheres também, homens, todos são mestres lá da magia arcana, muito legal. Um exemplo bacana, que tem uma missão no ESO chamada O Dilema do Duelista, né? Quando você chega na cidade de Auridon, né, lá nos becos da cidade de Auridon, caminhar pelas ruas lá, o Vestígio, né, o protagonista do ESO, ele se depara com um alto elfo zombando de um orc, sabe? Dizendo ali como que o orc iria desafiar ele para uma luta, sabe? Se ele nem mesmo sabia o código para duelar. Pô, mas existe um código para duelar? Existe, uma norma para duelar, sabe? Então, assim, se ele nem mesmo sabia disso aí, como é que ele poderia duelar, né? Claro que o orc não ia ligar para isso, né? Mas aí você conversa com o orc, pergunta o que está acontecendo, e ele fala, olha só, eu sei que existe norma para tudo aqui, né? Eu não sou burro. E é claro que tem vários guardas aqui na rua, então se eu simplesmente chegasse e descesse uma porrada ali no High Elf, os guardas viriam para cima de mim e eu sairia como errado. Então, assim, eu quero muito dar umas bolachas na cara desse filho da mãe, que me chamou de cara de porco, pig face, né? Chama de cara de porco. Como é que ele, um orc, né? Ele que diz ali, né? O Hugozog, que é o nome dele, o demolidor de rostos, né? Diz ele que já foi 5 vezes campeão da Liga de Hrothgar. Como é que ele poderia deixar um elfo pomposo tirar com a cara dele, sabe? E aí ele pede ajuda naquela situação, ele fala, olha, talvez você poderia descobrir quais são as normas dos elfos para se duelar. Poderia me ajudar? Aí Vestígio vai e resolve ajudar ele, né? Vai até lá no bar, que eles tiveram meio que a desavença, porque o High Elf expulsou ele lá do bar simplesmente por ele ser um orc, tirou com a cara dele, né?
E aí pergunta sobre o cara, da onde João sem braço e tal, aí troca uma ideia com ele. E aí pega o nome dele e tal, e aí tem um livro, né, chamado, tipo, que fala como se devem os protocolos para um duelo, sabe? E entre os protocolos para se duelar, tá escrito lá que você deve chamar a testemunha para o duelo, né? Uma testemunha para o duelo, para essa testemunha garantir que não seja feito nada que fira a honra, né? Por exemplo, você não pode jogar terra na cara do seu inimigo, você não pode fugir antes da luta terminar, esse tipo de coisa. Então a testemunha tá lá, uma para cada cara que vai lutar, para garantir que nada disso aconteça, né? Você deve também recitar todo o nome do seu oponente, incluindo nomes paternos, maternos, títulos, nomes honoríficos de clãs. E se você errar, é dito que você deve repetir tudo de novo do início 2 vezes mais. Beleza? Pesado. Inclusive, Vestígio ele vai na tumba da família desse High Elf para prender todos os nomes dele para poder ajudar o Orc, sabe? Não se deve também pronunciar palavras de baixo calão para provocar a ira do adversário. Você não pode xingar o inimigo, sabe? E o vencedor ali deve ajudar no que for necessário para curar as feridas do oponente. Mas o derrotado, por sua vez, deve se desculpar e admitir o erro por suas ações. Beleza? Dessa forma, a honra de ambos permanecerá intacta. Beleza? É claro que nessa missão aí, Rogozor, né, o Orc, ele sai vencedor. É engraçado que o elfo chega com uma espada e tudo mais, e o orc chega com os próprios punhos. O orc vai pra cima dele, pum, dá um soco na cara dele, ele desmonta e acabou a luta, sabe? Aí você conversa com o orc e ele fala, olha só, imaginei que fosse ser fácil, mas foi tipo bater em um travesseiro cheio de pudim. Foi muito fácil, né? É bacana. Então, pra tudo, pra comer, pra duelar, pra tudo nessa sociedade dos elfos, você tem normas, padrões, e todas devem ser seguidas, senão é um crime, né, contra a sociedade. É dito que os Altmer, né, eles são preconceituosos e que eles se acham superiores aí a outras raças, né? Isso aí, todo mundo que jogou Skyrim e tal, galera, tem isso aí na mente, entendeu? Se achar superior é um fato, né? Eles realmente se acham, né? Pois eles têm muito orgulho ali de sua origem, sabe? E seu conhecimento, e uma coisa que não é também exclusividade dessa raça, né? Nords, Orcs, Dark Elf, né? Porém, é claro aí que no preconceito, galera, existem 2 faces, né, no preconceito desses elfos, né? Existe aí uma boa parcela da sociedade que é preconceituosa, né? E querem as ilhas ali de Somerset, Auridon e tal, habitadas somente por elfos, expulsando qualquer outra raça, sabe? O que é até um pensamento forte em uma grande parcela da população. Porém, temos ali o que muitas vezes é tido como preconceito, mas se trata de falta de ritual, né? Se trata de falta de protocolo. Por exemplo, né? Os elfos eles valorizam tanto a sua cultura, suas cidades, os seus costumes, os seus protocolos, etc., para tudo, né? Que se chegar ali qualquer um pisoteando seus jardins, sabe? Comendo de qualquer jeito, se dirigindo a autoridades diretamente e tal, e qualquer outra coisa que eles façam de forma errada, né? Como geralmente o estrangeiro que não tem conhecimento vai fazer, isso irá causar um sentimento de repulsa, sabe? Os elfos eles ficarão extremamente escandalizados e chocados que eles irão se mover contra o transgressor, sabe? Tipo, caramba, pisou no jardim, cara, você não pode pisar aqui não e tal. Pô, cara, o que você tá pegando errado aí no negócio? Não. Aí eles vão achar que é xenofobia. Não é xenofobia, entendeu? É porque aquilo pra eles escandaliza, aquilo choca os elfos, entendeu? Eles ficam realmente, caraca, o cara tá fazendo tal, sabe? Mas se porventura o estrangeiro obedecer aos seus protocolos, a maioria dos elfos o respeitará e o tratará normalmente, beleza? Existe inclusive um conhecido ferreiro, Redguard em Chimerene, né? Pra quem não sabe, Chimerene, essa cidade, Chimerene. Esse conhecido ferreiro ele é um Redguard, né? E ele habita a ilha de Somerset desde antes das aberturas de sua fronteira, sabe? E ele é tido com grande prestígio, sabe? Os elfos adoram as armas dele, as coisas que ele constrói, sabe? O que é um absurdo, né? Como é que pode os elfos usarem armas feitas por outras raças? Então a gente vê que, assim, não é uma questão, às vezes, de preconceito, né? Porque se o cara faz um negócio com busca da perfeição, sabe? Obedece os protocolos élficos, eles vão tratar a pessoa normalmente, vão comprar armas da pessoa, e é normal, sabe? Mas é claro que o preconceito existe numa parcela da sociedade, sabe?
Vou fazer uma pausa agora, meus queridos, rapidamente, pra gente discutir um pouquinho. Vou comer alguma coisa aqui. E já voltamos aí. Vou falar logo mais da abertura das fronteiras de Summerset, né? Depois eu vou falar da figura da Rainha Rin. Depois eu vou falar dos Talmors. E depois eu vou contar aí sobre as missões do Ezo, beleza? Então vamos nessa. Rapaz, até que minha câmera tá invertida. Deixa eu desinverter esse trem aqui. Ih, fiquei grandão. Ih, é nóis. Agora sim, agora sim. Pronto. Ih, rapaziada, pera aí, deixa eu só me situar mais aqui. Ih, abertura das fronteiras. Vamos lá, tem uns tópicos pra gente comentar. Rapaziada, não acabou a lore ainda não, tá? Vou falar de um monte de coisa aí, então na metade dela aí. Ok. E a mulher deu uma louca que começou a dançar, que é isso mesmo? Rapaz. Galera, vamos deixa eu ver o que vocês mandaram aí. Dá um zóio no chat aqui. Foi puxando uma bastilha pra garganta, mano. Cara, normal, né? Quem ganhou? Que delícia, mano. Será que ela vai ganhar? Tomara, tomara. Ih, política, mano. Por isso que a minha tá dançando aqui. Entendi. Não, não significa nada, não significa nada. The Judge é foda, né, mano? O Ferreiro faz algo perfeito e eles pagam pau pra isso, né, mano? Exatamente assim, cara. E aí, louco, beleza, meu querido? Chegou uma galera massa aí, mano. New Drops. É nóis, meu jovem. O louco chegou também, é nóis, rapaziada. Então, meus queridos, o Coyote até comentou aí, se liga no vídeo novo desse monstro aí, meu querido. Ó, Starglim mandou um vídeo, o Coyote mandou um link pra gente, cara. Guia definitivo do Stamina Warden, tá ligado? Então, tipo, se você curte PVP, mas eu não jogo de Warden, cara, não interessa, você vai enfrentar o Warden em algum momento, certo? E quando você enfrentar, você vai falar assim, caralho, que diabo essa porra dessa classe não morre, velho. Tá ligado? Aí você vai entender por que a classe não morre, entendeu? Então é interessantíssimo você clicar nesse link que o Coyote mandou pra gente aí. Guia definitivo aí do Warden Stamina PVP do Starglim, que vai te ensinar como curar com a classe, como bater e como lutar contra essa classe aí, beleza? Fica a dica aí do nosso querido Starglim. Quero Lorde Cirodil do Império, mano. Eu quero na Stride. Já fiz uma Lorde dos Imperiais, eu vou trazer uma melhor, refeita aí, do jeito mais da hora. Fala, Fro, que é esse bigode invisível, mano? Meu querido, agora tá crescendo. Cresce rapidinho, né, velho? Então, rapaziada, o que vocês estão achando da Lorde dos Raelf aí? Fala pra mim. O que vocês estão achando? Eles são muito doidos, né, cara? Sociedade cheia de protocolo, cheia de coisinha. Cheia de vai, tá ligado? Agora, vamos chegar na parte dos Talmor, né? Dos Veiled Inheritance, dos nazistas ali do jogo, né? Pra gente ver qual é dessa ideia aí, né? Achei bem opressora, gostei. Que isso, mano. Tô achando bem raia, mano. Tá certo, com muita burocracia. Cara, eu curti muito, tipo... Todas as raças são únicas, né, cara? Tu pega o Orc, é uma coisa completamente diferente. Aí tu pega ali os Dark Elf, é uma parada, e tu pega os Raelf. Cara, eles são muito únicos essas raças, cara, é muito bacana. Inclusive tem muita gente que assiste esses vídeos de lore pra tirar ideia, pra fazer mesas de RPG, né? Então muito bacana. Senti muito com seus tutos builds, agradecido, né? Agora que eu vi que o louco mandou pra nós aqui, tamo junto, cara. Elfos altos maior que todo mundo? Rapaz! E subtenente, eu já tive que escutar, cara, que a maioria da galera que joga na Old Mary é composta por pessoas racistas, né? Na vida real. Falei, mano... What? Tá ligado? De onde o cara tira essas merda, mano? Do caramba, cara. Eu não aguento isso não, velho. Dá vontade de... Como se diz Derek, enfiar as duas mãos lá assim e fazer assim, ó, bater palma, tá ligado? Já até sei quem falou isso aí, mano. Não, comentava na página do Mestre Fulk. É um assunto que não dá pra falar só por alto. As piadas do Org é melhor, cara.
Tá, você preferiu nem. Cara, eu também não respondi, cara. Eu ignorei e falei sobre outra coisa, porque. Mano, com certeza aquilo ali ia inflamar uma discussão nada a ver, sacou? Uma coisa que nem tinha cabimento falar ali. Então, cara, discutir com a galera que já tem uns pensamentos ignorantes, eu deixo falar, entendeu? Inclusive, o colega que falou que lá tinha me assistindo aí, meu querido, cara, eu não sei de onde você tirou isso aí, achei uma viagem, cara. Se quiser me explicar aí, inclusive, talvez você tenha algum embasamento pra falar isso aí, vai ser uma discussão legal pra gente. Mas eu achei a maior viagem. Tá no lugar certo então. Sou índio, racista, odeio tudo que não anda de tanque com pena na cabeça. Que? Como assim, coiote? Galera leva RP muito a sério, né, mano? Onde é que tá isso? Eu vou lá discutir. Tá lá na página do Mestre Fruit, meu cara. Galera, eu vou pegar uma coisinha pra comer ali rapidinho. Já volto pra nós continuar nossa lore aí. Beleza?
Rapaz, é o pão do Oblivion também. Já não tinha maçã do Oblivion, agora é o pão. Então, meus queridos, vamos voltar. Deixa eu abastecer minha canequinha do mal aqui das trevas. Canequinha de pirata. Sucesso. Bom, vamos lá então. Então todo mundo aí, tá todo mundo aí? Vamos dar aquele rolezinho também por Auridon, né? Ficar só aqui na região de Somerset não rola, né? Escuma? Ih, criou escuma, hein, mano. Nossa, enchi demais. Quarteirão Verde, episódio quando manda respeito de como os próprios alto-elfos são tratados. Cara, eu vou falar disso aí. Agora tem tem umas outras histórias aí também, né? Vamos lá. Continuando. Né? Vamos lá, voltar. Vai ficar um videozinho top pro YouTube. Voltando. Lore. Bom, vou falar aí agora da abertura das fronteiras, né? Bom, já tinha comentado sobre essa abertura um pouquinho, né? Mas Somerset sempre foi uma ilha muito reclusa, sabe? E habitada ali somente por elfos e raros convidados que mostravam seu valor, né? Como eu falei lá do Redguard. A rainha Irene, né, da primeira Aldmeri, ela decretou que outras raças, né, estavam em pé de igualdade ali com os Altmer, né? E assim ela abriu as fronteiras das ilhas para que quem quisesse vir de outros lugares para lá poderiam ir, entendeu? Então escancarou tudo mesmo e agora a ilha é liberada para todo mundo, não só elfos e convidados, sabe? É claro que isso aí gerou um rebuliço, uma revolta muito grande por parte da maioria dos elfos, principalmente aqueles que nunca saíram das ilhas e tinham pouco contato com outras raças, né, devido aí a todo o preconceito, a tudo que a sociedade aí tem, né? Tem até uma carta famosa da King Lady Avinice de Chimerene, que é a governanta de Chimerene, que chama Uma Rejeição pela Abertura das Fronteiras, né? E ela fala assim, vou ler para vocês: a Rainha Invisível, tem um porquê desse Rainha Invisível, vou explicar logo mais, continua a impor suas ideias radicais sobre seus súditos leais, infligindo todo tipo de mudança e tristeza nessa terra primitiva e inflexível. Suas tentativas de elevar as outras raças e colocá-las em pé de igualdade com os Altmer são simplesmente antinaturais. Todo mundo sabe que o valor da supremacia dos altos elfos, né? Todo mundo sabe desse valor. Então por que tentar enfraquecê-la com esses decretos impuros e totalmente injustificados? Que fique sabendo que o povo de Chimerene e sua King Lady devem se esforçar para fazer tudo ao nosso alcance para se opor a este decreto irracional e, em última análise, perigoso. Por que rejeita o fim da natureza primitiva de Somerset? Por causa da lógica, é claro. É um fato bem documentado que os Altmer são superiores em todos os aspectos às raças inferiores que compartilham nosso mundo, né? Afinal, quem mais pode rastrear sua linhagem diretamente até os Hydra, né? Nós, orgulhosamente, proclamamos nossa herança divina. Vou falar depois aí essa ideia dessa herança divina. Ao contrário das outras raças, não somos criações dos deuses, somos seus descendentes, né? Nossa linhagem genética pode ser rastreada até a raça Aldmer original, através dos Elnofeis até os próprios divinos Et Ada. Por essa razão, e somente por essa razão, devemos ter permissão para preservar nossa linhagem pura e manter a santidade de nosso lar perfeito na ilha. Por causa desse pensamento aí de herança divina, é conhecido também que surgiu um grupo chamado Veiled Inheritance, chamado de Herança Velada, que realizou diversas tentativas de assassinato contra a rainha Irene. Beleza?
Então, galera, vocês podem ver através dessa carta aqui, da Kinlaid, né? Que esse é o pensamento que os elfos têm. Eles acreditam que eles não foram criações dos deuses, eles são descendentes direto, né? Eles conseguem rastrear sua origem lá nos antigos Anofei, Dinamarca, como é que fala lá? O Auriel e tal. Então, assim, eles são descendentes diretos, sabe? Não criações. Então, eles acreditam que realmente eles são superiores por aspectos religiosos, culturais, sabe? E eles querem manter essa ideia, né, de raça pura, o seu lar, ninguém mais pode pisar, é exclusivo deles, manter a santidade, a pureza da sua casa, sabe? É um pensamento bizarro, né? Mas muitos elfos eles têm esse pensamento, como eu falei, com exceção de muitos deles também, mas com exceção daqueles que, em maioria, aqueles que lidam com outras raças, né? Esses aí já são normais, né? Não tem esse pensamento maluco. Vou falar agora da rainha Irene, né? Ela aí foi uma figura controversa para o seu povo, né? Como vocês já puderam ver. Há mais de 20 anos, né? Quando ali o rei Hiddelit de Alinor se reuniu na Torre de Cristal para celebrar ali a passagem de Aeryn pelo labirinto dos Sapiarks, que eu falei no início da lore, ela simplesmente desapareceu. Na hora que ela ia concluir, sair lá dos seus 3.555 dias de treinamento, ela desapareceu. E aí é dito que ela foi moldando o seu próprio destino, sabe? Quem escreve isso aí é um dos escribas aí que documentou bastante da jornada da rainha, né? Ele fala que ela foi para a ilha de Balfieira. Para quem não sabe, a ilha de Balfieira é uma ilha do lado ali de Glenumbra, né? Que também tem uma das torres de poder, né? A torre Adamantine Tower, se eu não me engano. E aí ela habitou lá com os elfos de Irene, né? Que lá foi o último recluso, a última casa dos elfos de Irene. E aí ela foi, tipo, ficou lá por anos com eles, treinando nas artes da guerra, aprendeu lá das danças, que eles chamam as danças espadachim, e aprendeu também muito das artes mais escuras, né, assim como eles chamam. É sabido que ela já montou um urso, que ela caçou trolls de gelo em Skyrim, mergulhou em profundezas de ruínas do Emer, conviveu com piratas de Cyrodiil por um certo tempo. Conhecido também que ela voou numa pipa em Alikir, sabe? E dançou com Nereides nas colinas de Lessan, né? Então, assim, ela viveu tudo que podia fazer e mais um pouco, sabe? Agregou conhecimento no mundo inteiro, conheceu todas as raças, lidou com todo mundo, sabe? E quando o rei Hiddelit finalmente faleceu, a princesa retornou, né? Reivindicando aí o seu trono por direito. É sabido que o príncipe Naemon, irmão dela, ele já havia passado por 68 provações para se tornar rei antes do seu retorno. Mas com o retorno de Aeryn, ele perdeu seu direito ao trono, né? E talvez por tudo que ela tenha vivido, por não ter ficado reclusa numa ilha como a maioria dos elfos, né, ter visto o mundo lá fora e vivido várias experiências, ela tenha aberto sua mente para o mundo, por isso talvez ela trate em pé de igualdade todas as raças, sabe? Então, assim, ela é uma figura muito, muito bacana, sabe? Eu acho que de todos os governantes ali, ela é a mais sensata, realmente, e a mais inteligente de todos eles, sabe? Tem uma missão bacana que eu vou usar para explicar aí sobre os Talmors, né? Chama Talmor e o Colégio, né? O Talmor, na verdade, é o Talmor e não a Talmor, né? A galera costuma falar muito a Talmor, mas é o Talmor, porque é um partido político, né? O partido. O Talmor e o Colégio Aldmeri. Essa missão fica em Auridon, lá no Essos. Existe um colégio mesmo, chamado Colégio Aldmeri, onde os Talmors eles ensinam os seus preceitos, né? O Talmor, o que é? É um partido no poder do domínio, sabe? É um partido político mesmo que está no poder do domínio, composto ali por Kenonives dos Altos Elfos, né? Figuras de poder, Tênis lá dos Elfos Silvestres, Tênis Silvestres, né? Dos Elfos da Floresta, e um punhado aí de sábios Kaji, sabe? É claro que no meio dessa galera aí, quem mais predomina são os High Elves, beleza? Vestígio, né? O protagonista da Elder Scrolls Online, ele encontra por acaso uma elfa da floresta, né, fazendo entregas ali no colégio, nesse colégio, em Auridon, que por acaso esse colégio ele só aceita a matrícula de Kaji e Wood-Elf, não tem High Elves estudando nesse colégio, só Kaji e Wood-Elf, né? E aí ela tá reclamando, sabe, dizendo que os seus irmãos estão sofrendo lavagem cerebral, sendo punidos de forma gratuita, sabe? E, pô,
estão tentando a todo custo ali arrancar deles o que eles são e implantar, sabe, uma ideologia High Elf dentro deles. Bizarro, né? Deixa eu dar um trepo outro lugar que a gente fez no meio do nada aqui. Um dos seus amigos, né, dos amigos dessa elfa, na semana anterior, ele havia sido punido, sabe, jogado na masmorra, simplesmente por ter sido pego fazendo as orações, né, com sua família durante o seu aniversário, sabe. Que é um absurdo, né, tipo, o diretor do colégio disse ali que ele deveria servir de exemplo, né, para os outros, e ao tempo todo você vê esse tipo de coisa no colégio, né? Tipo, acontecendo, eles querem de qualquer jeito tirar aquilo que os Khajiit e os Elf são e implantar uma ideia High Elf, sabe? Então o Vestígio ele se infiltra nesse colégio, né, com o nome da rainha e começa ali a participar das aulas no colégio, né? E nessas aulas ele escuta absurdos aí, como renunciar ao Pacto Verde e comprometer somente ao domínio, sabe? Os Khajiits, eles são humilhados, sabe? E sofrem até torturas físicas, né? Para que sejam doutrinados. Tipo, tem até uma Khajiit que ela é humilhada ao ponto de ela ser solicitado que ela cortasse a própria cauda, sabe? Então, tipo, todos eles sofrem muita humilhação e tortura física para que sejam doutrinados, né? E todos que desobedecem são enviados aí para a conhecida caverna, sabe? Que é uma masmorra lá, que eles passam fome, todo tipo de coisa lá dentro, sabe? E aí, por compaixão, vendo tamanha injustiça, Vestígio começa a ajudar os estudantes ali com suas feridas. E logo ele participa de um motim, sabe? Um motim organizado aí pelos próprios estudantes do colégio, né? Eles vão lá e salvam uma estudante injustiçada da masmorra. E aí, quando ele tá tirando essa estudante lá, salvando ela da masmorra, no meio do caminho ele encontra o diretor do colégio, né? E lá com a doutrina Talmud e tal, o diretor desse colégio. E aí ele luta contra o diretor, mata o diretor, tira a vida dele, né? E aí, após esse evento, uma organização de estudantes se junta, né? A mesma que tinha realizado o motim, e toma conta do colégio, sabe? Dizendo que eles assumiriam o colégio a partir dali e que eles iriam levar os verdadeiros preceitos da Aldmeri para aquele lugar, sabe? Então, assim, a Talmor não representa os elfos, entendeu? A Talmor é um partido político, assim como os nazistas, né, na Segunda Guerra lá, eles foram um partido político, conseguiram chegar no poder, conseguiram fazer um monte de cagada que eles fizeram, implantar a ideologia dele na cabeça da galera. O mesmo acontece aqui no Elder Scrolls Online, lá na Quarta Era, né, que a gente vê lá em Skyrim. Mas, assim, é claro que eles são uma minoria, entendeu? Fazendo analogia com o nosso mundo, eles são uma minoria, um partido político, e é claro que o pensamento deles não representa a totalidade da sociedade dos elfos. Então vamos parar, galera, de falar que elfos a elfos são Talmors, que todos são preconceituosos, etc., porque eles não são, beleza? Inclusive os elfos, né, se juntando com os Khajiit, falando que eles iam levar os verdadeiros preceitos da Aldmeri para aquele lugar, sabe? Isso é muito bacana, porque o preceito da Aldmeri é tudo aquilo que representa a Rainha Irene, sabe? Essa ideia de justiça, de levar o conhecimento, sabe? É muito bacana a filosofia da rainha, sabe? Agora eu vou trazer para vocês aí algumas missões, né, que a gente vê no The Elder Scrolls Online, que ilustram bastante ali bastante tudo que foi falado hoje, sabe? Sobre a Divine Persecution, sobre a sociedade dos elfos e tudo mais. E depois, no final, vou trazer a missão da Rainha Irene aqui em Auridon, que tipo, conta a história da Vila de Heritage, eles atentando contra a vida da rainha e por que eles fizeram esse tipo de coisa, beleza? Tem uma missão chamada de Old Wounds, né? Velhas Feridas, que é uma missão lá de Somerset, da ilha, onde um homem rico, né, dono de um vinhedo, ele chamado de Halimorion, ele é assassinado, sabe? E aí você chega lá e tem uma Jusrive, né, conhecida como Jusrive Lorne. Essa Jusrive nada mais é do que uma figura de autoridade da Divine Persecution. Ela tá ao lado de um outro cara, né, da Divine Persecution também, vou ter que até olhar o nome dele. Ele é chamado de Soravil, né? E eles têm um protocolo tão firme que eles têm que ficar na cena do crime até aparecer uma terceira pessoa para que eles possam investigar, entendeu? Não pode duas pessoas investigar, mesmo ele sendo a lei
Aconteceu um assassinato, 3 pessoas têm que estar presentes, beleza? E aí Vestígio chega e faz o papel dessa terceira pessoa, né? E esse homem rico que havia sido assassinado, né? O Halimorion, ele é parente de uma da investigadora ali, da Lorne, né? Que estava nas investigadora ali da Divine Prosecution, né? E eles estavam dizendo que o culpado era uma figura folclórica chamada de um fantasma do verde, né? Que estava fazendo cumprir a conhecida lei da árvore. E por que disso, né? Porque a vítima havia sido morta com uma flecha diretamente no coração, né? E não se viram rastros de mais nada ali, ninguém viu nada. Viram uma figura encapuzada, um elfo, disparando a flecha no coração. Então aí eles disseram que foi uma figura mística que havia realizado aquele assassinato. Então a gente começa a investigar e encontra ali perto uma elfa morta também, né? Uma Wood Elf morta. E próximo ao corpo dela havia uma faca, sabe, escondida na direção de uma casa, de um fazendeiro antigo, né, de um antigo Wood Elf que ajudava nesse vinhedo, mas ele meio que conseguiu comprar a sua liberdade. Eles não eram escravos, mas assim, ele enriqueceu e conseguiu se tornar um nobre também, esse Wood Elf. E aí você vai até a casa desse Wood Elf e começa a contar a história para a matriarca que estava lá na casa e questionar sobre o assassinato que aconteceu e tudo em direção à casa dela. E aí ela comenta sobre o filho dela, que era aí uma das testemunhas não, que era aí uma das, como é que fala, um dos acusados. E o filho dela, ele gosta muito de folclore dos antigos elfos, sabe? E por isso ele foi apontado aí como um dos assassinos. E ela jura, fala que não, meu filho não tem nada com isso e tal, porque disso, só porque ele gosta do folclore antigo. E aí você vai ler o diário do rapaz, chamado Selan. Quando você lê o diário dele, você vê que realmente ele foi quem matou o alto elfo rico, Halimorion, dono do vinhedo, né? E aí ele fugiu para um santuário próximo de Ifrin. E aí você corre atrás dele, chega lá nesse santuário, ele tá gritando de pavor, dizendo que o que ele fez, ele fez o que foi pedido a ele, sabe? E aí logo vem uma flecha de longe disparada no coração dele, ele cai no chão, se debatendo. Vestígio conversa com ele nos seus últimos segundos. E aí ele fala, né, nos seus últimos suspiros, que ele foi recrutado ali pelo fantasma do verde, sabe? Que deu a ele a roupa e tudo que ele precisava para assassinar Halimorion, né? Já que o fantasma disse a ele que Halimorion iria matar todos os elfos da floresta que trabalhavam no vinhedo, assim como ele fez com Farin, que é a outra elfa que eu havia achado morta também, próximo ao corpo dele, né? E aí a voz do fantasma ela se afasta, né, dizendo que aquilo era uma retribuição pelo que aconteceu no passado. Você pega a flecha do corpo dele e leva para a prosecução divina, e aí eles veem um padrão nessas flechas, sabe? A flecha, na verdade, ela não é o Wood Elf, ela é uma flecha High Elf. Uai, como é que pode uma figura folclórica utilizar uma flecha High Elf? Estranho, né? E aí a investigadora da prosecução, ela diz que nada daquilo que parecia, sabe? Que aquilo era uma forma de atingir ela de perto, sabe? Já que Halimorion era parte da família dela, sabe? E aí eles correm para casa da investigadora e chegando lá, todos os seus familiares estavam mortos, dispostos na forma de uma cruz, né? E aí ela disse que aquilo era a cruz mímica de Mara, sabe? Que representa ali uma intimação de amor, né? Ou alguém que se decepcionou no amor, falhou em amar. E aí Lorne fala que só havia então um suspeito restante, né? Apenas um que poderia se envolver com a cultura dos elfos da floresta. E Lorne na hora ela invoca uma magia proibida, um ritual da memória dos mortos, sabe? Coisa de necromancia, sabe? Coisa que ela não poderia ter feito, mas no desespero ela vai lá e invoca esse ritual para ver as memórias dos mortos, né? E aí ela vê que Halimorion havia matado realmente Farin, né, a elfa da floresta, mas ele fez isso aí porque o seu cunhado tinha secretamente um caso com Farin. O seu cunhado era marido de Lorne, né? Então, em vez dele chegar e meter o fumo no cunhado High Elf, né, falar, pô, você tá traindo a minha irmã e tal, não, ele foi lá e matou a elfinha, que tipo, é muito mais digno matar uma Wood Elf do que meter o fumo no High Elf, tipo, caraca, entendeu? E aí, vocês verem como é que funciona essa sociedade dos elfos, né? E aí, o que acontece? Soravil, né, que é aquela mesma figura que estava no início lá dos 3 que estavam investigando o morto, na verdade ele era a figura que havia assassinado, né? E ele se vingou porque
a elfa que foi morta era a esposa dele. Cara, é uns triângulo amoroso muito bizarro nessa quest, sabe? É muito louco, sabe, a história ali. Fica até um pouco confuso explicar, porque é todo mundo se pegando e aí acontecem assassinatos, muito louco. Enfim, aí Soravil ele é caçado e ele é morto, e a família lá do jovem Selan, né, que foi enganado pela essa figura folclórica, que não era ninguém menos do que o cara, o Soravil, a família é perdoada, entendeu? Mas é interessante que essa quest ela ilustra muito essa coisa da Divine Prosecution agindo ali como juiz, como carrasco. Então descobriu o assassinato, já pode ir lá e matar o cara, entendeu? Já pode investigar, ali se tiver 3 pessoas presentes, já pode apontar os acusados e pode entrar na casa dos nobres investigando, sabe? Eles têm esse impasse livre. E também ilustra essa ideia de que a vida de um High Elf vale muito mais do que o de Wood Elf na concepção deles, né? A vida não, né? Uma exortação a um High Elf é menos do que a morte do Wood, sabe? Bizarro, cara. Tem uma outra missão também, cara, que eu gosto muito, chamada de Manor of Masks, né? Uma questão de máscaras. É uma missão ali que retrata ali aquele grupo teatral. Não sei se já viram os Mímicos de Somerset. Muito legal. A gente tem ali Rinilde, né? Rinilde, ela pede a gente para poder procurar o irmão dela, sabe? Um talentoso, muito talentoso, estudioso High Elf, que viu uma oportunidade de realizar um sonho bobo, né? Ao se juntar com a House of Riveress. É difícil falar isso. Que é uma casa lá dos mímicos e encantadores que vivem nas ilhas de Somerset, sabe? É tipo se juntar ao circo, sabe? E aí Rinilde, ela tá extremamente preocupada com seu irmão e acha isso aí um absurdo, sabe? Poxa, como é que pode alguém tão talentoso, tão estudioso e tal, que tem uma chance de entrar no colégio do Sapiarts e tal, se juntar ao circo, né? Desperdiçar todo o seu talento, né? Um grupo de showman, né? Aí ela pede ajuda pro Vestígio, pro protagonista, para que ele impeça o seu irmão de entrar nessa trupe, sabe? Porém, todos da trupe usam máscaras, entendeu? Eles não mostram a verdadeira identidade. Então Renilde dá ao Vestígio uma adaga encantada para que ele consiga, né, impressionar os líderes da trupe e consiga ali uma vaga, sabe? E estando lá dentro, consiga ali identificar o irmão de Renilde, né? E é engraçado que os membros dessa casa, né, da casa House of Riveress, né, eles jamais referem a si mesmos como por próprio nome, sabe? Todos eles têm nomes fantasia, isso é muito legal. Eles nem mesmo sabem os nomes assim uns dos outros, sabe? Tô indo pro lado errado, vou lá pro outro lado. E aí, assim, eles recebem um novo nome no seu batismo, né? Ali quando eles se juntam ali a essa trupe, sabe? E eles não veem os rostos uns dos outros também, né? Eles sempre estão ali mascarados e tudo mais, né? E até a forma como eles falam de si, eles não falam de si na forma real, né? Eles falam sempre com charadas, adivinhações. Nenhuma frase deles é totalmente correta. Sempre fica aquele quê de dúvida sobre a informação que é entregue, sabe? E ao questionar o nome ali de uma das sponsors, né, das patrocinadoras ali, da pessoa que recruta novos membros para a trupe, conhecida como Alquimia, ela diz: olha, eu tenho muitos nomes, mas o verdadeiro nome só é dito na morte da noite, e somente no mais calmo dos sussurros. Eu sou a filha de um dragão e uma Telvanni bastante forte. Eu cuspo fogo e transformo um Wyvern em uma lua cheia. Tipo, nada com nada, né? E após Vestígio se infiltrar na trupe e tentar a todo custo entender ali a identidade de cada um, né? Pra achar o irmão de Rinilde. A tentativa dele é mal sucedida, sabe? E aí você tem a opção ali de ajudar a Rinilde ou deixar que o irmão dela siga com o sonho. Afinal, é a vontade dele, né? E a Rinilde se revolta e ela vai invadir uma das performances que eles estão ali e tenta desmascarar, usar um feitiço para arrancar a máscara de todos eles e expor o seu irmão. E uma coisa que acontece é que se caso um dos membros, né, da casa lá do Rivers, se eles forem expostos os seus rostos, eles não podem mais fazer parte da trupe, né? Eles são expulsos da trupe. A sua identidade tem que ser para sempre secreta, sabe? Logo, né, Alquimia, ela faz essa tentativa, a tentativa dela é mal sucedida e tal. E a Alquimia, que ela é a patrocinadora, aquela que recruta a galera, ela te chama para conversar, né? Inclusive, quando você tenta entrar na trupe, é ela que te acolhe, sabe?
E aí você troca uma ideia com ela e ela fala que, na verdade, ela é o irmão de Hrynhilde, né? E já estava com a trupe há algum tempo, sabe? Porém, escondia sua verdadeira identidade da irmã, sabe? Ela não queria se juntar aos Sapiartes, né? Mesmo sendo uma excelente maga, seu propósito estava ali com a casa dos mímicos, né? E é legal dessa missão que no final eles discutem, sabe? E elas se ajeitam. Uma irmã só quer a felicidade da outra, sabe? Uma irmã só queria que a outra fosse sincera, sabe? E o bacana é que essa missão traz uma High Elf trans, sabe? Mostrando ali a ideia da ideologia de gênero na saga, sabe? Tipo, é claro que um High Elf, né, trans e tal, uma High Elf trans, na verdade, se identificaria, não conseguiria viver numa sociedade preconceituosa, sabe? Então ela achou uma forma de esconder a sua verdadeira identidade, né, se juntando a uma trupe, essa trupe aqui, vocês podem ver, de pessoas mascaradas, para que conseguisse realmente ser uma mulher e ninguém a julgasse por isso, entendeu? Muito bacana, sabe? Eu achei muito legal. E aí ela pôde começar uma vida completamente nova, sabe? Então aí tem uma High Elf trans da saga, sabe? Tem uns livros, né? Chama House of Rivers, The Audition, The History é um outro livro, e The Troop, né? São 3 livros que você acha espalhados nessa cidade aqui, que eles contam aí a história dessa trupe, né? Dessa trupe teatral. Vamos seguindo aí agora, galera, para a missão principal de Auridon, né? Os caras estão demais, velho. Não aguento, não. Tem até um teatro, né? Que onde eles se apresentam, tá vendo? E todos eles têm uns nomes muito peculiares. Por exemplo, Rig, tem o Firebird, ele tem essa Alchemy, né? Alquimia. Nenhum deles tem o seu verdadeiro nome e eles nem mesmo sabem o nome um do outro verdadeiro. Sabe lá, Elegance, tá vendo? Elegância. Todos eles têm tem até um livro aqui, esse aqui eu não tinha visto, não. Deixa eu ver. Não, esse aqui é uma das histórias deles. Bacana. Vamos seguindo agora, meus caras, para a história principal aí da rainha, né? Da rainha lá em Auridon, assim, uma das histórias mais bacanas da Aldmeri. Que é engraçado quando a gente faz essa missão no Elder Scrolls Online, a gente acha chato, fala assim, caraca, chato pra caralho essa missão da rainha. Pô, que a gente vai só clica, corre, clica, anda, não lê. Cara, quando tu para pra ler a missão de Auridon, é uma das missões mais fascinantes que tem nesse jogo, beleza? Então agora eu vou contar a história dela pra vocês, né? Então, vamos lá. Ao chegar em Vulkelguard, né, na ilha de Auridon, lá no porto da ilha de Auridon, o protagonista Vestígio, ele é surpreendido pela guarda da cidade, sabe? Que solicita que ele se registre com a guarda real, a propósito de segurança, sabe? Isso porque a rainha dos High Elves, a rainha Irene, a nova líder da Aldmeri Dominion, ela se preparava para fazer um aparecimento público na cidade, né? Depois de 20 anos desaparecida, né? Vestígio, ao procurar a capitã da guarda, Astânia, né? Ela solicita que procure seus ajudantes para ajudar aí nos preparativos da cidade, né? Após se registrar e tal. Ela usa ele como uma mão de obra, né? E aí um dos ajudantes, você vai atrás dele, ele tá perseguindo um ladrão que roubou os planos da Marinha Real, sabe? Que seriam apresentados ali pela rainha, sabe? E ao emboscar o ladrão, ele é morto por um assassino, sabe? Que logo desaparece, deixando os planos reais para trás, né? Mas o problema não era só esse. Os cozinheiros da rainha adoeceram, sabe? Que iam fazer o banquete real gravemente após preparar o banquete, né? E aí uma suspeita de sabotagem começa a pairar pelo ar, sabe? Então é iniciado aí uma investigação nas caixas de suprimentos de alimento nas docas, né? Vestígio vai lá e olha e tal as caixas, procura e encontra um charco de carne envenenada, né? E nesse momento um homem com um uniforme peculiar aparece e tenta deter Vestígio de levar essa prova, sabe? A capitã Astânia, né? E aí você luta com o homem e tal, derrota ele e vai lá falar com a capitã, né? Só que ao encontrar com ela, ela pede que você siga até uma casa do vilarejo lá de Vulkel, que está passando por um problema, né?
um High Elf suspeito está encurralado dentro da casa e ameaça se matar se alguma autoridade entrar dentro da casa dele. Tipo, como assim, né? Alguém da guarda se aproximar, né? Bom, Vestígio vai até a casa dele, tenta uma negociação, fala, olha, eu não sou da guarda e tal, vim aqui te ajudar, o que tá acontecendo? Entra na casa, né? E aí ele conhece uma figura bacana chamada de Fazion, né? Um de elfo simpático, e ele fala que tudo aquilo ali, né? Ele sabia que o Vestígio estava só tentando distrair ele para que as autoridades entrassem na casa e tal, e ele fala que com rapidez, né? Que na verdade a capitã Astânia, que estava contando com ele, ela na verdade ela estava corrompida, sabe? E que ela fazia parte de um grupo chamado de Veiled Inheritance, né? Ou a Herança Velada, né? Um grupo aí que subornou os organizadores do evento da rainha para que esse evento fosse transferido da cidade principal lá de Skywatch para o templo da cidade de Vulkel, sabe? Onde eles poderiam ali comprar os capitães e comprar a guarda ali, botar todo mundo no bolso, corromper todo mundo, sabe? Para planejar ali um atentado contra a vida da rainha, né? E aí logo em seguida, né, os guardas estavam do lado de fora, entram na casa, arrombam a porta, levam um cativo com eles, né? E aí Vestígio, pô, que loucura, né? Pô, vou averiguar o que é real e tal. E aí ele vai até a Capitã Astânia pra questionar ela. E quando ele chega, ele fala com a rainha e ela... Você tá preso! Já chega dando voz de prisão nele. Ele, como assim? Né? Você está preso por conspirar para um regicídio, né? E aí ela vai e mexe nas coisas dele e encontra um plano para implantar marinheiros no templo da cidade. E encontra junto com ele a carne envenenada, falando, mas isso não são... Você quer mais provas de que você não é o sabotador? Se você não está conspirando contra a rainha, por que isso aqui está com você? E a capitã, que na verdade estava corrompida, vai lá, deu voz de prisão e consegue prender Vestígio, né? Engraçado que Vestígio é golpeado na cabeça, desmaia. Logo quando ele acorda, ele encontra uma figura peculiar, né? Uma figura que muitos gostam aí no The Elder Scrolls Online, conhecida aí como Razundar, né? Razundar, ele aparece na cela ali onde Vestígio foi jogado, chamando ele de mais novo amigo, né? Então você é meu mais novo amigo, né? Raz e Fazion estavam trabalhando juntos, né, para impedir o assassinato da rainha. Mas como Fazion ele guardou seus segredos para si, né, ele acabou sendo morto e foi jogado na cela junto com Vestígio. Raz daí faz um acordo, né, a liberdade de Vestígio em troca dele avisar a rainha sobre o paradeiro, sabe? E aí Vestígio aceita e sai correndo de encontro ao templo para avisar a rainha rapidamente que estavam tentando contra a vida dela, né? A Herança Velada, para quem não sabe, ele é uma facção que acredita aí na supremacia élfica, sabe? Eles acham que a rainha está errada, né, em elevar os Khajiit e os Elfos da Floresta em igualdade com os Altos Elfos, né? Claro que eles são racistas e isolacionistas, né? Isso aí não faz sentido nenhum. E aí eles tentam a todo custo atentar contra a vida da rainha, matar ela e colocar a sua rainha no poder, o que eles chamam de rainha velada no poder. Né, já que essa coisa de herança, né, eles acreditam que eu falei naquela herança divina, eles acreditam que eles possuem essa herança divina e que a Irene ela está deturpando esse conceito, né? Então eles são uma facção de elfos criminosos, né? Mas é claro que criminosos até que se diga o contrário, né? Porque se eles conseguissem chegar ao poder, eles não mais seriam criminosos, né? Vestígio então consegue uma armadura, né, da marinha ali real com um artesão local. Claro, uma encomenda de Razundar, já deixou prontinho para ele lá. E aí ele se infiltra no quarteirão do templo, né, que havia sido isolado pela marinha. Ao entrar lá, né, o alto comissário Urselmo, né, que é o alto comissário da rainha, aquele que protege a rainha, ele é avisado sobre o atentado. E aí ele adentra o templo junto com o comissário, né? E aí eles são surpreendidos por uma emboscada da Capitã Astânia, achando que era a rainha que estava entrando lá, né? E aí acontece aquela luta, eles lutam contra a capitã, conseguem deter aquela emboscada, matam ali os terroristas e tal. E aí Vestígio sai do templo, conversa com a rainha gosta muito dos seus feitos e nomeia ele novo olho da rainha. O mesmo cargo que Razundar tem, né? Bacana. Mas ele se torna aí o novo agente pessoal, o espião da rainha, sabe? A partir dali, Irene segue para Tanzelwell, né? Tanzelwell é uma cidade próxima ali, né? Na verdade é uma necrópole, né? E como de costume, todo novo monarca deve se comunicar silenciosamente com os mortos, né?
como eu falei, os High Elves têm muito protocolo, muito protocolo mesmo, né? E por eles terem tanto protocolo, eles têm que fazer tudo que tá, tudo que os antigos fizeram. Tem que ir lá falar silenciosamente com os mortos, tem que ir não sei aonde fazer tal coisa, noutra coisa passar por o protocolo, para no final ser coroado o rei. Você não pode queimar a etapa. Se você queimar a etapa, os outros elfos vão te rejeitar, eles vão achar você um péssimo monarca e podem até se voltar contra você. E por algum motivo, nesse local, nessa necrópole, os mortos, os espíritos, estão extremamente furiosos, né? E eles negam a rainha, dizendo que a única governanta digna é a rainha velada, os próprios espíritos dos antigos, sabe? Algo tá errado, lógico, né? É solicitado que Vestígio novamente investigue e ajude os sacerdotes ali a terminarem seus rituais sem serem mortos e atacados pelos espíritos antigos, né? É onde mais o traidor é descoberto, né? O mesmo nobre que estava investigando lá atrás, aquele cara que roubou as pistas e fugiu pro porto e que foi morto, né? Ele estava corrompendo os espíritos, sabe? É como se a maioria das pessoas que cercassem a rainha fossem traidores, sabe? O alto comissário Selmo, então, ele envia Vestígio para achar uma pista que Razundar encontrou sob herança velada, né? E eles têm um lema muito interessante chamado... Interessante assim, né? O lema deles é Auridon para os Altmer, né? O que parece muito com Skyrim pertence aos Nords, né? Auridon para os Altmer, é a mesma ideia, sabe? Você vê que o preconceito não é exclusividade dos High Elves, né? Esse é o lema da Vila de Heritage, né? E com as investigações é descoberto ali que toda a cidade de Matsen, que é uma outra cidade de Auridon, ela estava toda corrupta, sabe? E que os líderes todos estavam corrompidos, né? Daí Razundar arquiteta um plano, né, que usa Vestígio como isca para baixar a guarda dos líderes e invadir ali as suas instalações, né, onde estavam os líderes. E aí a líder de Forja, né, que comanda ali toda a produção da cidade, ela é morta, sabe? E a próxima pista segue para Skywatch, que seria a cidade grande de Auridon. E nessa cidade Skywatch estava rolando, sabe, uma homenagem à alta King Lady Estri, que é o nome dela, sabe? Seria meio que a a prefeita da cidade de Skywatch, sabe? E as pistas levam que uma taverna nessa cidade grande estavam sendo usada de covil de recrutadores, sabe? Recrutadores para a herança velada, sabe? E aí Vestígio ele consegue um brinco mágico com Razundar. E esse brinco mágico dá poder a ele, para ele poder se transformar em um alto elfo. Uma ilusão, é claro, né? E aí ele se infiltra lá nessa taverna, usa lá das palavras para poder convencer lá o taverneiro, os caras lá que achar quem estava envolvido, quem estava recrutando, para ele poder conseguir se infiltrar na herança velada e sabotar seus planos de dentro para fora, né? Daí Vestígio é levado para a ilha de Erinorne, né, como recruta da herança velada. E ele passa por diversas provações, né, para poder jurar a sua lealdade à Rainha Velada, né? E aí ele segue fazendo provações de força, de inteligência e tal. E logo em seguida ele escuta aí o discurso da rainha, sabe? Que no meio do seu discurso ela fala que ela conta com a ajuda de Mehrunes Dagon, né? Pra quem não sabe, Mehrunes Dagon ele é o Daedra ali, príncipe daédrico, da revolta, sabe? Da rebelião, da mudança, sabe? Então, tipo, toda revolução, toda assim coisa assim que acontece, que vai quebrar um certo sistema, Mehrunes Dagon tá presente, ele apoia a galera da revolta, sabe? E assim a Rainha Velada, ela é identificada no meio do seu discurso, ninguém menos que a King Lady Estri, aquela ao qual a galera tava celebrando em Skywatch, sabe? E aí ela foge, tipo, Vestígio corre pra Skywatch porque ela tava se reunindo com a Rainha Yrene, e ele corre pra Skywatch pra tentar avisar ela. Quando chega lá, ela vaza através de um portal, né? E aí, caramba, a gente tem que achar essa Estri, tem que achar a galera da herança velada, indo mais fundo, né? Investigando mais. Rumores dizem, né, que dessa vez a cidade de Aurora estava ali sendo atacada por Daedras de Mehrunes Dagon. Vestígio corre pra cidade, quando chega lá só sobrou pó. Tava tudo em ruínas, sabe? E aí Vestígio junta forças com a marinha da marinha real e expulsa as criaturas daédricas da cidade, encontra seus sobreviventes, e aí uma segunda onda de criaturas já ia vir pra poder
matar, lutar mais ainda todas as criaturas daédricas de Meruane Dagon, né? E aí ele corre para uma caverna próxima, interrompe os rituais que estavam acontecendo lá. E aí ele vê que tipo, aquilo ali é uma coisa muito maior, sabe? A rainha chega na conclusão de que não é simplesmente uma facção atentando contra a vida dela, terroristas. Eles estavam tendo a ajuda de um príncipe daédrico, se envolvendo com coisa proibida que a Altmez jamais fariam, sabe? A Altmez não gosta de se envolver aí com Daedra, apesar de muitos episódios isso aí acontecer, né? E aí Vestígio une forças para expulsar as últimas criaturas da cidade, mas ao que tudo indica, a Aurora era somente uma distração, sabe? O verdadeiro alvo de Estri, a Rainha Velada, na verdade era a cidade de First Road. Pra quem não sabe, tô falando das cidades lá de Auridon. A cidade de First Road está aqui em cima, né? A cidade de Aurora, ela fica aqui embaixo. Beleza, aqui tá Skywatch. E aí, o verdadeiro alvo era a cidade de First Road, beleza? Que é uma das cidades aí que tem até o porto, né, da Marinha Real. Ela queria aí acabar com uma das principais forças da Rainha Yrene, né? Mitigar muitas forças dela para que ela conseguisse tomar o poder e se coroar a nova rainha aí da Aldmeri, né? E aí a cidade, o que acontece? Ao chegar em First Road, a gente vai para lá. Chegar lá, a cidade já havia sido invadida e estava infestada de todo tipo de criatura de Meruane Dagon, sabe? Inclusive Demoras, Daedras e etc. E aí Vestígio ele une forças, né, com a Mages Guild da cidade, que era o único ponto seguro que eles conseguiram defender na cidade. Ele vai lá, une força lá com a galera que estava junto. E aí ele tenta achar uma forma de quebrar uma barreira mágica que estava impedindo a galera de adentrar o castelo que essa estava, né, o castelo dela na cidade. E aí Vestígio vai, luta com essas criaturas, passa o portal de Oblivion, vai pro Oblivion de Meruane Dagon, né, lá Dreadlands, né, as terras lá de Dreadlands, destrói sigilos de poder que estavam lá, enfraquecendo essa barreira. Quando ele volta, a barreira cai, né? E aí ele tipo, entra no castelo, e quando ele adentra no castelo onde estava Estri, a Rainha Velada, tem um enorme portal de novo, que leva novamente para as Dreadlands, né? Entrando ali, vai a galera toda junta, vai o comissário, vai a Rainha Yrene, vai todo mundo lutar contra a Rainha Velada, sabe? E aí acontece uma luta que ela invoca criaturas de Meruane Dagon o tempo todo. E ao final dessa luta, é claro que ela sai derrotada. E aos pés dela cai uma carta, né? E nessa carta diz: ao meu senhor Manimarco, rei dos vermes, estou interessado em fazer um acordo independente das ilhas de Somerset. Temos um inimigo em comum, Yrene e sua Aldmeri. Não ficarei no caminho dos seus objetivos. Tudo o que peço é uma pequena parte das suas conquistas. Auridon e Skywatch como minha capital. Somos ambos inteligentes, com certeza poderemos chegar em um acordo que beneficie ambos. Aguardo sua resposta, Alta King Lady Estri de Errenor. Ou seja, tudo parecia simplesmente uma conspiração com a rainha, uma conspiração com Meruane Dagon, algo para tirar a rainha do poder e ser coroada uma nova rainha, um atentado contra a vida da Rainha Yrene. Porém não, era muito maior. Ela estava tentando conspirar com o Manimarco, né, o rei dos vermes. Quem conhece a história do The Elder Scrolls Online, ela estava indo muito mais além, né? Ela queria uma parte do mundo, porque ela acreditava que realmente Manimarco conseguiria subjugar o mundo à sua vontade, né? Juntamente lá com Molag Bal. E aí a gente vê uma conexão muito bacana, um arco muito legal da missão de Auridon com a missão principal do jogo, beleza? Bom, meus caros, se vocês quiserem saber a continuidade dessa história, a rainha Yrene aí, quando que ela é coroada e o que acontece no desenrolar dessa história, tá na lore lá dos Wood Elves, né? Eu conto a segunda parte quando eles vão lá pra Valenwood, beleza? Para as terras lá de Graphwood, em que a rainha termina os seus ritos para ser coroada. Tá na lore dos Wood Elves, que tá lá no YouTube, beleza? Bom, meus caros, essa é a live de lore dos High Elf. Espero que vocês tenham curtido. Aquele abraço do Mestre Fruk, beleza? Vou deixar algum link pra galera, uns links aqui pra galera aqui no chat da Twitch, pra quem quiser dar uma olhada com mais cuidado nessa lore aí, beleza? Então, meus queridos, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!